Bom dia. Mais uma vez estou aqui, mas desta vez não para cantar. A última vez que estive aqui foi cantando, né? E hoje vou partilhar um pouco com vocês da palavra de Deus. E nesse momento, como você está, feche seus olhos para fazermos uma oração. Obrigado, bom Pai, por estarmos na Tua santa casa, onde vamos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. E nesse momento, Senhor, te pedimos que o Espírito Santo continue conosco, nos orientando, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Vem cumprir em nós o Teu desejo, é o que nós te pedimos, e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Já encontraram? Atos capítulo 8. A partir do verso 26. Podemos ler? Atos capítulo 8. Aqui Lucas narra um fato que aconteceu com Filipe e o eunuco. Podemos ler? Todos encontraram. Amém? A partir do verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial, Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Vamos parar a leitura por aqui. Muitas pessoas hoje, não só na nossa comunidade, mas no mundo afora, tem a Bíblia em suas mãos. Mas nem todas elas conseguem compreender o que está escrito nela. Muito menos tirar lições e tudo mais. É grande o número de pessoas que andam com a Bíblia, que pertencem a alguma igreja. Por exemplo, no meu trabalho, muitas pessoas são evangélicas, são cristãs. Mas eu percebo que nem todas elas têm um conhecimento da Bíblia ou entendem boa parte do que está escrito. E um dos fatores para que isso aconteça... Obrigado, viu? Um dos fatores para que isso aconteça é a questão de a Bíblia ter sido escrita num contexto diferente do nosso, numa cultura diferente da nossa. Eu trouxe... Deu certo lá? Tá, né? Pronto. Eu trouxe aqui algumas imagens, posso mostrar para vocês bem rápidas, de algumas
de algumas expressões. Eu quero ver se vocês lembram e vocês conseguem dizer quais são, certo? Não tá ligado. Alguém sabe dizer que expressão chutar o balde? Sabe o que significa chutar o balde? E essa? Pisar na bola. Carta na manga. O que é a carta na manga? Um plano B, né? Pronto. E essa? Imagem. Pôr a boca no trombone. Isso aí ninguém precisa explicar, né? Todo mundo sabe. E esta imagem? Encostar para a chuteira, né? Empendurar a chuteira. Quantos aqui já são aposentados? Ninguém aqui é... Pronto. Parabéns. Viu, a senhora é uma guerreira. Aqui para frente está difícil agora se aposentar, né? E essa imagem? Pisar em ovos. O que significa pisar em ovos? Ter cuidado, andar com cuidado. E esta? Andar na linha. Ele é seu filho, seu neto? Meu neto. Quando a senhora disser para ele, olha, ande na linha, você ande na linha, viu? Não saia da linha, não. E essa aqui eu acho que ninguém vai saber o que é, mas eu vou explicar. Deste objeto surgiu uma expressão muito comum hoje em dia. Este pequeno objeto aqui, ele está em uma escadaria, numa igreja muito antiga, do período colonial. Naquele tempo, as pessoas que tinham condições, eles iam para algum determinado lugar, ou então para a igreja, eles iam a cavalos ou de charrete, que era o transporte da época. Já as pessoas que não tinham condições, que eram pobres, elas iam a pé. E naquele tempo não existia asfalto como nós temos ali na frente. As estradas eram de terra, carroçal. E dependendo da região e do tempo, né? As pessoas iam a pé, os que iam a pé. Quando chegavam na igreja, eles passavam por esse objeto e raspavam os pés, a sola dos sapatos ou do calçado, para tirar a areia ou o barro que pregava no pé, para não sujar a igreja. Quem andava a pé e passava aqui para raspar os pés, para não encher a igreja de barro e de areia. Daí surgiu a expressão pé rapado. Não é interessante? O que é pé rapado? Que eles acreditam, eles falam. Uma pessoa pobre, né? Que não tem nada. Foi daí que surgiu a expressão pé rapado. Certo? Mas, quando eu estava estudando e preparando esta pregação, foi tudo por conta de... Eu sempre sou curioso. Quando eu vou ler a Bíblia, eu sempre procuro entender e eu fico não questionando com aquelas dúvidas contrárias, mas para poder entender. E fazendo as minhas pesquisas, eu descobri que na Bíblia ela é repleta de expressões. E quando eu estava pesquisando, eu me deparei com uma palestra muito interessante que me ajudou bastante nesta minha aqui que estou fazendo com vocês. A Bíblia é repleta de expressões. Tudo isso que nós vimos são expressões. E nós conhecemos porque falamos português, certo? São expressões da nossa cultura. Se fosse escrever um livro, por exemplo, como a Bíblia, se fosse escrever e usássemos essas expressões, acredito que uma dessas crianças que estão aqui iria, quando estivesse lendo, né, iria perguntar aos pais, aos avós, o que significa pendurar a chuteira, o que significa pisar em ovos, porque são expressões. E a Bíblia também é repleta de expressões. E eu trouxe aqui algumas expressões bíblicas para que nós pudéssemos ler e entendermos o seu contexto cultural e sua aplicação na Bíblia, ok? E o primeiro é Jeremias 1:17.
Depois de Isaías. Aqui tem clube de desbravadores? Tem? Eu lembro que quando eu era desbravador, tinha um requisito no cartão de amigo que era decorar todos os livros da Bíblia. Não sei se ainda tem esse requisito ainda. Tem? Tem, né? Pronto. Foi o que me ajudou a decorar todos a sequência dos livros da Bíblia. Jeremias 1,17. Vamos ler? Tu, pois, cinge o quê? Dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mando ou te mandar. O que é cingir os lombos? Uma pergunta, onde é os lombos? Muito bem, já ali errou. Não é nas costas. É aqui, acima um pouco da cintura, é os lombos. Mas o que Deus quis dizer quando falou para Jeremias? Tu, pois, dispõe-te, cinge os lombos, cinge os vossos lombos. Cingir os lombos, lá na cultura do Oriente Médio, os homens, eles não usam roupas como nós. Isso nos povos mais, que hoje em dia o Oriente Médio está muito modernizado, né? Mas ainda há culturas e famílias que ainda carregam a cultura antiga ainda, certo? E eles não usam roupas como nós. Por exemplo, eu estou com esse terno, o jovem ali está de calça jeans, o outro está de calça, blusa. Eles não usam esse tipo de roupa. É assim, ó, só é chamado de túnica, certo? E cingir os lombos é exatamente o que está representado aqui nesta imagem. Ele pega, que a gente poderia chamar de vestido, não é? Mas na verdade não é um vestido, é uma túnica. Ele pega ela, levanta, vendo o detalhe? Passa para trás, aí de um lado e do outro ele dá um nó na frente. Isso aqui é cingir os lombos. E qual o significado? Cingir é dispor, é preparar-se para algo. Por exemplo, se for colher, se for trabalhar, vai ter dificuldade para trabalhar desse jeito, com a roupa. Se for para uma luta, para uma guerra. Na verdade, então, ele faz esse trabalho, cinge. Ele faz todo aquele trabalho para ficar com as pernas livres, para correr, para lutar, para trabalhar. Então, cingir os lombos é preparar-se. Por isso que Deus diz, tu, pois, dispõe-te, cinge os vossos lombos, prepara-te, para dizer tudo quanto eu te mandar. Entenderam o que significa cingir os lombos? Vamos para o próximo. 2 Coríntios 4, verso 7. Encontraram? Podemos ler? Verso 7. Tendo, porém, este tesouro em vaso, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Interessante, quando Paulo escreveu isso, essa carta aos Coríntios, ele falou de algo que eles já tinham contato, algo que eles já sabiam. Ele fez uma comparação, tipo um trocadilho, certo? E eu pergunto, onde, Leandro, tu guarda o teu dinheiro? Não estou te fiscalizando não, viu? Onde nós guardamos o nosso dinheiro? No banco, né? Foi-se o tempo que guardava dinheiro no colchão, né? De vez em quando pega fogo, mas nós guardamos o nosso dinheiro no banco, né? Quem tem poupança rende lá um pouquinho, né? Mas antigamente guardava-se dinheiro em vasos de barro. Você colocava o dinheiro dentro do barro, as moedas, cobria e enterrava na terra. Certo? Era assim que era guardado o dinheiro. Lembram do homem que quis comprar um terreno, uma terra que tinha uma pérola escondida? Não é verdade? Lembram desse texto? Mas pérola não dá na terra.
A pérola dá no mar. Mas de alguma forma, não sei como, a Bíblia não retrata isso, mas ele descobriu que o dono daquele terreno tinha escondido uma pérola lá. E ele fez de tudo para poder comprar o terreno, porque achava ele que a pérola era mais valiosa do que o terreno. Por isso que ele quis comprar o terreno, porque era comum guardar dinheiro em vaso. Mas o que Paulo quis dizer com isso? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que é mais importante? Este corpo ou o que tem dentro dele? A essência, o Espírito que é de Deus. Entendeu? Então, o importante não é o exterior, e sim o interior. O que é mais importante? É o que está dentro do vaso ou o vaso? É o que está dentro do vaso. Então, em nós, a nossa essência, o que é mais importante é o nosso interior, o nosso caráter. Isso é que é mais importante, não o exterior. Muitas pessoas erram em valorizar mais o exterior nas pessoas. Na verdade, eu vou adiantar isso daqui e vou falar sobre refeições. Se o tempo está curtinho. Na cultura do Oriente Médio, eles têm... Não é que nem nós. Inclusive, já estou até com fome. Eu até falei com o irmão ali mais cedo, que já estava com fome naquela hora, né, irmão? Imagine agora. Eles têm 2 refeições, certo? Geralmente é uma pela manhã e outra à noite. Na nossa cultura, por questões de saúde, é recomendado que nós nos alimentemos por quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Não é verdade? Uma pela manhã, meio-dia e à noite. De manhã, tem uma brincadeira, né? De manhã é para comer como quem? Como rei. Meio-dia como príncipe. E à noite, como mendigo, né? Comer menos. Lá, eles são o contrário. Pela manhã, eles comem como mendigo. Comem pouco. Não é que nem nós. Lá eles comem pouco pela manhã. E à noite, eles comem como rei. Mas por que o contrário? Imagine você morando numa região deserta, que não tem árvores frutíferas como nós temos aqui na nossa região. Escassez de água e de muitas coisas. Então, comer pouco pela manhã e poupar para comer à noite é mais sensato. Entenderam? Vocês já dormiram com fome? É lá. Entendeu? Já dormiram, alguém já dormiu com fome aqui? É horrível já. Tentei, né? Assim como também dormir de barriga cheia também não é bom, né? Faz até mal. Então, com exceção dos trabalhadores, né? Eles têm uma alimentação no meio-dia, mas naturalmente eles são assim. Isso eu estou falando no contexto das pessoas que ainda carregam a cultura antiga, certo? Lembrando que o Oriente Médio está muito moderno hoje em dia, mas ainda há famílias e culturas que ainda carregam essa tradição antiga. Eles também têm regras de etiqueta bastante diferentes das nossas. Por exemplo, se um dia eu chamar o Leandro e a esposa e toda a família dele para almoçar lá em casa, se não for aqui, vai ser lá no céu, viu, Leandro? Nós vamos morar tudo pertinho. Se eu convidar o Leandro para almoçar na minha casa, isso na cultura dele, certo? Assim que o Leandro chegar, eu vou recebê-lo, dou um abraço nele, um beijo em seu rosto. Aqui, se o homem fizer isso, Ave Maria, né? Eu falando Ave Maria, né? Aqui, se o homem fizer isso, vixe Maria, a pessoa já vão pensar outras coisas. Mas lá não, isso é comum. Os homens se cumprimentarem com um beijo, certo? Enfim, eu recepciono e peço, isso na cultura do Oriente Médio, peço para que o servo mais simples venha, lave seus pés. Vendo a imagem ali, ó? Aqui é um convidado e um servo lavando os pés do convidado. Depois, eu vou e unjo a cabeça dele com óleo. Lembra do Salmo de Davi? Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. É o Senhor recebendo ele em casa. Davi está falando. E eu convido ele para a ceia, para a mesa. Falando em mesa, como é a nossa mesa hoje em dia de comer? Como é que nós comemos? Sentados. Lá é diferente, lá é assim, ó.
quase que inclinado, que nem índio, né? Índio não tem cadeira, assim nas tribos mais antigas, né? Não tem cadeira como nós. Eles comem assim, ó, inclinados, do lado esquerdo ou direito, certo? Quase que deitado. Lembra quando Jesus estava na casa de Simão e Maria lavou os pés dele e ungiu os pés dele? Ele era uma situação parecida com assim, ó. Ela veio e lavou os pés dele, né? Enxugou com os cabelos. E aqui é mais ou menos assim, certo? Todo esse conjunto de móveis aqui é chamado de triclínio. É assim que eles se alimentam lá, ou se alimentavam, no triclínio. E o interessante é que aqui, viu, Leandro, fica o anfitrião, no caso eu, que te convidei, né? Aqui fica o anfitrião. Aqui fica os convidados. Aqui fica o anfitrião e mais alguma pessoa que tiver muita honra e for muito, por exemplo, muito amigo, for muito especial, aí o anfitrião chama para ficar aqui, ó, com ele. Aqui fica o convidado, no caso o Leandro, a Roberta, toda a família dele, certo? E aqui nesse lado fica os servos, as crianças, as pessoas mais simples da casa. Fica do outro lado. Viu? Uma coisa interessante, outra curiosidade sobre isso. Quando é uma ocasião muito especial, muito mesmo, o dono da casa ele colocava pessoas para tocar, vendo? Tem pessoas tocando aqui, ó, e dançando, enquanto os convidados comem e festejam. Lembram da ocasião em que o filho mais velho voltou do campo e de longe ouviu a festa e a dança? Porque o pai tinha feito para o filho que tinha voltado. Era uma situação parecida com essa. De longe ele ouviu a música e a dança. Era parecido com esse daqui, ó. Certo? Outra coisa, lá eles não comem com colher e talheres como nós. E comem com as mãos. Certo? Come com as mãos. Tudo junto, no mesmo prato ali, pegando e comendo. Nunca com a mão esquerda, Leandro. Se um dia você for para o Oriente Médio e alguém lhe convidar, jamais coma com a mão esquerda, sempre com a mão direita, porque a mão esquerda é para higiene pessoal, somente. A mão direita é para comer. Se você for cumprimentar alguém de lá com a mão esquerda, está chamando para briga, porque é com a mão direita. É tanto que em algumas culturas, eu vi sobre o assunto, quando a pessoa é pega roubando, eles cortam a mão direita dessa pessoa, porque aí ela vai ter que comer e se limpar com a mão esquerda. E ninguém vai querer comer com ele, porque todo mundo come todo mundo junto, no mesmo prato, com a mão direita. Quem vai querer comer com alguém que come com a mão esquerda, que ele usa para se limpar também? Então essa pessoa estava excluída da sociedade. Entenderam? Aqui um triclínio vazio, sem ninguém, ó, vendo? A mesinha aqui para se deitar. E como teria sido a Santa Ceia? Será que ela foi assim, como é retratada nessa obra de arte? Lembrando que essa obra tem uma visão europeia, né? Essa obra, acredito. Será que foi assim, Jesus no meio e os outros discípulos uma metade para um lado, a metade para o outro? Se eles, com base na cultura deles, quando alguém convidava uma pessoa para uma ceia, para uma alimentação, era assim, então acredita-se que a Santa Ceia foi ou assim, ou dessa forma, ou assim mesmo. Isso, pessoal, irmãos, é baseado em todo um estudo arqueológico, que embora tenha muitas pessoas estudando a Bíblia para contradizer e contrapor o que as Escrituras diz, louvado seja Deus, porque tem pessoas inteligentes e estudadas que estão estudando a Bíblia para comprovar sua veracidade, né? Então, isso é baseado em altos estudos sobre a cultura, não só do Oriente Médio, mas
do que está escrito na Bíblia. Então, pressupõe-se que a Santa Ceia foi também mais ou menos assim. E onde estaria cada discípulo, onde estaria Jesus na ceia, se ela foi assim? Se acredita que ela foi assim? Onde será que estariam cada um deles? Vamos ver? Abra sua Bíblia em João. Capítulo 13. A partir do verso 21. Todos encontraram? Amém? Aqui Jesus lavou os pés dos discípulos. Lembra da comparação que eu falei? Se Jesus lavou os pés dos discípulos, então tem um contexto de que ele usou essa situação como forma de dar uma lição de humildade aos discípulos. Mas ele lavou os pés dos discípulos, então eles vieram para uma ceia. Estão entendendo? Jesus chamou eles para não é a ceia? Então Jesus chamou eles para a ceia. Como Jesus deu uma lição de humildade para eles. Se Jesus era o anfitrião, um servo teria que lavar os pés dos discípulos. Eles não eram os convidados? Então, o que foi que Jesus fez? Ele mesmo lavou os pés dos discípulos. Certo? Então, os discípulos foram convidados para a ceia e ele deu ali uma lição de humildade para eles. Por quê? Porque eles tinham entre eles algumas desavenças, uns queriam ser mais importantes do que outros e tudo mais. Então, Jesus fez isso. Então, segue-se o texto, a partir do verso 21 diz o seguinte: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos discípulos a quem ele amava. Estava conchegado. O que é conchegado? Conchegado é inclinado aqui, ó, no peito. Igual os casais fazem, né? Geralmente o homem abraça aqui a mulher por cima e a mulher, né, Leandro? Se aconchega aqui no peito, né? Sempre. E lá, lembra que eu falei que na hora de comer tinha que ser com a mão direita? Então esse discípulo estava aconchegado do lado esquerdo, porque Jesus tinha que ter a mão direita livre para comer. Entendeu? Lembra que eu falei onde fica o anfitrião? Quem lembra? Aqui, né? Então Jesus não era o anfitrião, então Jesus estava aqui. O anfitrião sempre fica aqui nesse lado, no centro. Se Jesus era o anfitrião e estava no centro, então João estava do lado esquerdo de Jesus. Entenderam? Continuando. 24. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhes: pergunta a quem ele se refere. Veja, se Pedro fez sinal para ele, chamou a atenção dele. Esse termo do grego, fazer sinal, nunca é para alguém que está do lado ou em diagonal, é sempre para quem está à frente, como ali a Roberta. Roberta, pergunta para quem ele está se referindo. Se João estava desse lado, Pedro teria que estar onde? Se ele faz sinal para frente, lá do outro lado, certo? Quem era que fica aqui? Os mais simples, né? Os servos, ok? Então o Pedro estava do outro lado. Continuando. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão,
Iscariotes. Compreenda o texto. Se Jesus pegou um pedaço de pão molhado, molhou, tinha que ser com a mão direita, né? Que a esquerda não estava ocupada, com o João aqui no aconchegado. Se ele pegou um pedaço de pão molhado, molhou e deu a Judas, ele não poderia dar lá na frente, porque há uma certa distância de uma para a outra. Nem poderia lá. Então ele deu do lado direito. Então Judas estava onde? Do lado direito de Jesus. Lembra que eu falei que aqui, com o anfitrião, ficavam as pessoas que tinham autoestima do anfitrião, honra e importância. Lembra quando Jesus falou sobre os primeiros lugares? Não sei, eu acho que é em Mateus. Os primeiros lugares são aqui, ó, junto com o anfitrião. Jesus diz o quê? Quando for uma festa, não ocupe os primeiros lugares. Fica aqui, ó. Que aí o anfitrião, te vendo, te chamará, vem para cá. Ou então, se você for logo para lá e tiver outra pessoa de mais honra, ele vai, vem cá, fulano, vem para cá, e tu sai. Vai passar vergonha. Então, escolha esses lugares, que aí o anfitrião vai lhe ver, vai lhe chamar e você vai ser honrado. Mas qual o desfecho da história? O que tudo isso tem a ver? Vocês lembram de Judas? Qual foi o fim de Judas? Suicídio. Mas o interessante é que os outros estavam em outros lugares, mas Judas, eu acho que é em Lucas, quando Lucas retrata esse acontecimento aqui, Lucas é mais detalhista, ele diz que quando Jesus mandou ele ir fazer o que tinha que ser feito, os discípulos não entenderam, porque Jesus falou diretamente para Judas, e os discípulos não entenderam, e eles pensaram que Judas tinha ido comprar alguma coisa, mas eles ficaram preocupados, porque Judas carregava a bolsa dos dinheiros, das doações. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. E quando ele saiu, os discípulos ficaram preocupados, porque ele era ladrão. Depois vocês deem uma olhada nesse texto em Lucas, eu acho que é em Lucas. Eles ficaram preocupados porque Judas era ladrão. Mas interessante que Jesus, mesmo Judas tendo seus traços de caráter negativo, Jesus sempre o colocou em lugar privilegiado. Porque ele sendo tesoureiro, ele teria que estar em contato diretamente com Jesus. Um tesoureiro, um secretário, não está sempre em contato diretamente com o seu superior? Então Judas estava sempre de honra. Mas por que ele teve um fim tão trágico? Isso nos leva, pelo menos me levou a refletir quando estava pesquisando sobre esse assunto. Me levou a refletir quantas e quantas vezes nós estamos sendo colocados por Jesus em lugar de honra e não valorizamos. Quantas e quantas pessoas estão aos pés de Jesus, no lugar privilegiado, o melhor lugar do mundo, como diz aquela música, mas estão perdidas, ou estão se perdendo, ou deixando se perder. Embora Pedro estivesse lá do outro lado, mas ele sempre, quarta-feira eu preguei lá na Água Fria sobre as quartas, no culto da quarta do poder, né, do Ministério da Mulher, e tem um livrinho que vem falando de todos os discípulos, e eu falei sobre Pedro, e no livro fez uma comparação entre Pedro e Judas. Todos dois tinham traços de caráter negativo, né? Todos dois cometeram erros. Pedro negou a Jesus. Mas qual a diferença? O que difere um de outro? O arrependimento. Pedro se arrependeu verdadeiramente. E com isso, quando ele reconheceu o seu erro, quando ele reconheceu que estava em lugar privilegiado, que era ao lado de Jesus, ele tomou uma atitude diferente. Ele mudou o rumo de sua vida e de sua história. Tornou-se um grande pregador, um grande missionário. Diferentemente de Judas.
que sempre esteve em lugar privilegiado, mas não valorizou. Tinha problemas? Tinha. Talvez muitos, não sei quais. Mas por que ele não entregou esses problemas a Jesus? Quantas e quantas vezes nós também, lotados de problemas financeiros, no trabalho, nos estudos, na família, no casamento, queremos resolver tudo com as nossas forças. Esquecemos que a pessoa que pode resolver tudo para nós é Jesus. E nós caímos na besteira de querer resolver e acabamos nos frustrando porque não conseguimos nada sem Jesus. Eu aprendi lá naquela programação do Arautos alguém foi para aquela programação do Arautos? Muito boa, né? Eu aprendi com a pregação do Ivan Saraiva que nós não temos fé de nós mesmos. Muitas pessoas aí pregam que você tem fé, que você tem que tirar a fé de dentro de si, a força. Mas depois que eu li, que ele falou, né, deu toda aquela explanação lá, e eu fui ler o texto e eu entendi que esse é o verso que a minha mãe mais gosta, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé que nós até então acreditamos que temos, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Por isso que muitas vezes nós queremos resolver coisas que não são da nossa alçada, como posso dizer, né? Tem coisas que é Deus que tem que resolver. E fé é descansar, é pedir e esperar. Assim como fez o homem lá que pediu para Jesus curar o seu filho, e só apareceu em casa no outro dia, porque ele acreditou que Jesus tinha curado seu filho. Eu não sei quantos aqui nesta manhã estão com algum problema, ou quais são os seus problemas. Mas lembre-se do hino que cantamos no começo. Ainda que seja dor, que nós possamos nos unir a Cristo. Que possamos nos unir a Deus, independente dos nossos problemas. Porque Ele sempre quer nos colocar em lugar de honra, independente da situação. O nosso amigo ali vai cantar mais uma música. E enquanto ele canta, vamos refletir sobre o amor de Deus por nós. Deus nos criou e nos acompanha desde o princípio. E para Ele nós somos ainda como uma criança, que Ele coloca em seus braços e acalenta e acalma e protege e abençoa. Assim como o Leandro está ali com o filhinho dele ali, com o maior amor do mundo, da mesma forma é Deus conosco. Vamos refletir também nessa letra dessa música. Oi. Aumenta mais esse. Oi. Ao nascer, eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. E só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. A idade enfim chegar,
não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém. Oremos. Amado Deus, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. E nós te pedimos, ó Pai, que sempre venha nos ajudar, que o Senhor venha nos socorrer em momentos difíceis que passamos nesse dia a dia. Enquanto o Teu Filho amado Jesus não voltar a esta terra, nós teremos aflições e tribulações. Mas nós carregamos em nossos corações a esperança da grande volta dele e que um dia nós iremos ao céu desfrutar da paz e harmonia para toda a eternidade. Vem ser com cada um de nós, nos ajuda a sempre te buscar, a nos fortificarmos na tua presença e recebendo o poder dos altos céus para ter fé na esperança do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, permanece conosco, vem ser com esta igreja, com a liderança e com cada membro que aqui está e suas famílias, para que eles venham ser uma luz para essa comunidade e para que mais e mais pessoas conheçam a salvação que está somente em Jesus Cristo. Obrigado por tudo, nós pedimos essas bênçãos e desde já te somos gratos, em nome de Jesus. Amém.